temos 2 cânticos. Bom estarmos aqui. Já disse para os irmãos, eu lembro do presbítero Rick. Toda vez que cantamos esse cântico, eu lembro do presbítero Rick. Ele gostava muito desse cântico. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Alegria é viver feliz. Estevão, vai chegar seu tempo de vir cantar aqui, viu? Vá treinando aí. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Ser honrado ou ser humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto.
Oremos. Senhor, Tu preservas a nossa alma, Pai. Tu enche de vida, Pai, com o Espírito Santo, Pai, que intercede, Pai. Ó Pai, nós pedimos que esse mesmo Espírito, Pai, esteja conosco nesse momento de culto público, comunhão com os irmãos, louvores. Tu venhas a nos ajudar, Pai, em entender, em dispor de coragem, Pai, para na prática darmos um testemunho, Pai. Isso que possa vir de forma natural, Pai, pelo que aprendemos, Pai. Ó Senhor Deus, abençoa Tua igreja, abençoa os irmãos, Pai. Nós pedimos nesse período, Pai, que enfrentamos em nossa cidade, que há uma dificuldade logística com relação às chuvas, mas ainda assim, Pai, te peço que caminhe conosco, Pai, caminhe conosco neste momento, Pai, e a partir dele, Pai, possa nos auxiliar. Te pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, amém, amém. Podem sentar, meus filhos. Alex orou pelo testemunho. A mensagem é testemunhas fiéis do Evangelho. Vamos falar sobre isso. Testemunhas fiéis do Evangelho. Eu não disse isso para Alex, não. Romanos 1, 16 e 17, Caio. Romanos 1, 16 e 17, ponto e vírgula, Efésios 6, 18 a 20. Vamos ler dois textos pequenos. Romanos 1, 16 e 17 e Efésios 6, 18 a 20. Primeiro texto, Romanos 1, 16 e 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui ele cita Abacuque, né? 2:4. O outro texto que a gente vai ler também, 3 versículos, é Paulo na sua carta agora aos Efésios, dizendo assim, que os irmãos, depois de falar sobre a armadura de Deus, que os irmãos devem se preparar e tal, aí ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, irmãos, há ocasiões diversas em que precisamos testemunhar do Evangelho de Cristo com as nossas vidas, com nossas palavras, e nos faltam coragem. Eu não sei quem já viveu essa experiência, mas eu já. Em algumas situações você teria que falar ou fazer, e você fica meio temeroso, dependendo da situação. Um exemplo bem conhecido entre nós, e até por nós no tempo de jovem, é que, tendo em vista a normalidade, a banalidade do sexo livre, normalidade e banalidade social do sexo livre, os jovens não têm coragem de admitir que são virgens, por exemplo, jovens universitários, aqui na igreja tem vários, diante da turma lá da universidade, ele não tem coragem de admitir que é virgem, especialmente os homens.
Hoje em dia até as mulheres também têm vergonha de dizer que são virgens. Isso é sentir vergonha de algo que é verdadeiro, algo que é correto. Isso é não ter coragem de testemunhar o Evangelho com intrepidez, que Paulo pediu aqui aos Efésios que orassem por ele, para que ele tivesse intrepidez para pregar o Evangelho, mesmo preso, como ele estava em Roma. Talvez em Roma. Então, irmãos, nós acusamos no nosso tempo, o tempo de hoje. Porém, no tempo em que o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, a cultura helenista, que era a filosofia grega associada à devassidão romana, não era nada favorável a alguém que pregasse o Evangelho. Era tremendamente contrária à cultura. Por isso, para dar exemplo aos crentes de Roma e de Éfeso, Paulo declara que não se envergonha do Evangelho, mesmo preso como ele estava, no caso de Éfeso, mesmo que fosse totalmente contrária essa pregação à cultura da época, totalmente contrário. E ele fala em ter intrepidez para que aqueles novos cristãos o seguissem, no propósito de serem fiéis no testemunho do Evangelho. Ele chega a dizer aos Coríntios, aos Efésios também: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E como nada há de novo sob o sol, meus filhos, como dizia o rei Salomão, nada há de novo debaixo do sol, porque o Evangelho continua contra a cultura, do mesmo jeito que era naquele tempo. Muitos que se dizem crentes não têm coragem de testemunhar o Evangelho de Cristo, ou o que é pior ainda, na igreja de hoje, naquele tempo também era. Falsos crentes professam o Evangelho, mas não vivem de acordo com o Evangelho, causando uma dificuldade ainda maior aos verdadeiros crentes. Aqui já houve um caso de uma pessoa que disse a mim: aquele sujeito é da tua igreja? É. Pois rapaz, eu vi ele fazer isso. Já houve situação de uma senhora casada daqui da igreja que vai dizer: aquela senhora da igreja do pastor Juarez, radical do jeito que ele é, aquela senhora da igreja dele, já aconteceu isso, um irmão me contou. Então isso é complicado. Isso é complicado. E o que é que nós precisamos para ser testemunhas fiéis do Evangelho? Em primeiro lugar, os 2 versículos que a gente leu de Paulo aqui. Aprendemos com o exemplo do apóstolo que os crentes fiéis em seu testemunho, tanto no tempo dele lá, como no nosso tempo, nossos dias, precisam saber exatamente qual é o seu papel como testemunha do Evangelho. Observe que no início da carta aos Romanos, lá no versículo 1, aqui Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O homem sabia qual era o papel dele nessa história. Ele era um apóstolo, nós não somos não. Mas ele sabia qual era o apóstolo dele, e nós aqui sabemos qual é o nosso papel. Eu sou pastor, vocês são ovelhas, por exemplo. Nós sabemos qual é o nosso papel. O apóstolo se apresenta como servo, e esse servo é escravo. Eu não tenho vergonha de ser escravo do Evangelho. Era escravo, porém longe de ser uma condição vergonhosa, dignifica o pregador, uma vez que esse foi chamado ou vocacionado por Deus, foi separado ou santificado por Deus para esse serviço. Esta é uma grande honraria concedida ao apóstolo. Precisamos observar que aqui ele está falando dele mesmo como pregador do Evangelho. Isso aqui não sou eu, não, é ele que é desse jeito aqui. Eu não sou apóstolo, mas sou discípulo de Cristo. Então os apóstolos ensinaram, como nós sabemos, Jesus disse: vão ensinar tudo o que eu vos ordenei. Então Paulo teve um encontro com Cristo, ele está ensinando nas suas cartas para as igrejas, tanto as que ele fundou, como as que ele não fundou, como essa de Roma, por exemplo, não foi ele que fundou. A de Colossos também não foi ele que fundou, mas ele manda cartas para essas igrejas, ensinando o que ele aprendeu com o Senhor Jesus e o que ele já sabia por ser doutor da lei. Porém, observadas as comissões de cada um, apóstolo, pastor, ovelhas, todo verdadeiro crente possui estas credenciais de servo de Deus,
vocacionado por Deus, santificado por Deus para o testemunho do Evangelho. Seja o apóstolo, seja um pastor, seja uma ovelha, todos foram chamados por Deus e separados, que é sinônimo de santificados, para dar testemunho. Nesse sentido, todo crente, e não apenas os pregadores, tem que ser uma testemunha fiel do Evangelho, mesmo que o mundo lhe seja contrário. E é, e será. Lembrem-se, irmãos, que para cada pregador há muitas ovelhas, há muitos crentes que devem viver de acordo com os ensinamentos que ouvem dos pregadores fiéis, dos seus pregadores mestres. Eu tive um pastor que ele lembrava a igreja: irmãos, quem dá cria à ovelha nova é outra ovelha, não é pastor não. Ele dizia: pastor não dá cria não, são vocês, pelo testemunho de vocês, que vão trazer outras pessoas para a igreja. Ele dizia: a condição de vocês é muito mais ampla para conquistar outros irmãos do que o próprio pastor. Então, reparem mesmo, esse é o único método ensinado por Jesus e seguido pelos seus apóstolos para aumentar a igreja, para que o evangelho fosse conhecido em todo o mundo. Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém, até descer sobre vós o Espírito, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e depois vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então, foram esses irmãos que saíram, depois que ouviram a pregação em Jerusalém, saíram em todo canto contando o que eles viram e ouviram. Aí os apóstolos depois passavam organizando as igrejas, encorajando as igrejas. Muitos casos aconteceu assim. Então, em primeiro lugar, temos que lembrar disso. Temos que saber qual é o nosso papel nesse negócio. Eu não sou apóstolo, eu sou pastor. Você não é nem pastor nem apóstolo, é ovelha, por exemplo. E tem seu ministério, você sabe qual é seu ministério. Esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, nós aprendemos com o apóstolo que para ser uma testemunha fiel do Evangelho, é preciso conhecer o conteúdo desse Evangelho. Eu vou dizer o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou testemunhar sobre o quê? Novamente podemos ver, aqui no início do versículo 2 a 6, Paulo dizendo qual era o conteúdo do que ele pregava. Ele diz assim: diz logo que eu fui chamado para isso mesmo, separado para isso mesmo, para o Evangelho que foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Então repare que Paulo sabia exatamente sobre o que era que ele pregava. Ele sabia qual foi a comissão que ele recebeu de Jesus e para quê e como. Pois é, esse é o segundo ponto que nós temos que chamar a atenção aqui. O que é que eu vou pregar? Eu vou dizer o quê? Eu vou falar o quê? Eu digo para os meninos, as suas discussões com colegas de faculdade e tal, eu digo: você vai dizer o quê, esse camarada? Não discuta. Você tem condição de discutir com ele? Tem condição de pregar alguma coisa? Não. Então não discuta. Fale apenas que Jesus é o Salvador e ele é um condenado. Jesus é um Salvador. Pronto. Então, irmãos, ou então se prepare para isso. Então, olha só, irmãos. Aqui nós vemos que o apóstolo sabia sobre o que estava escrevendo. Ele não estava ensinando nenhuma novidade aos crentes de Roma, senão o que já havia sido prometido por Deus através dos patriarcas, através dos profetas, nas Sagradas Escrituras. Como o apóstolo sabia, nós também precisamos saber que o evangelho que pregamos e testemunhamos é o mesmo evangelho que Deus prometeu desde lá de Gênesis 3,15 para Eva, semente da mulher que virá. É o mesmo evangelho que ele prometeu aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, todos os patriarcas. É a mesma mensagem da qual testificam a lei, os profetas e os salmos, como o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos antes de subir ao céu. Ele ordenou o que é que eles tinham que pregar, conforme está escrito lá em Lucas 24, 44, final do evangelho de Lucas. São estas as palavras
que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprissem tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eles sabiam o que é que eles tinham que pregar. Por isso, para sermos testemunhas fiéis do Evangelho, precisamos saber que ele é o cumprimento da promessa de Deus no Velho Testamento, de que enviaria o Salvador para os pecadores arrependidos, e essa mensagem é a mesma desde que o pecado contaminou o homem. Irmãos, o pecador precisa reconhecer a sua condição de condenado ao inferno. Se ele não souber disso, ele não vai querer ouvir mensagem de salvação. Salvar de quê? Salvar de quê? Ele precisa saber que essa condição somente pode ser alterada por intermédio do Senhor Jesus, pela mediação do Senhor Jesus. Foi assim que Jesus disse a Nicodemos, estão lembrados? Se você não nascer de novo, meu amigo, tem conversa comigo não. E era um doutor da lei, era um pastor de Israel. Foi assim que ele pregou para a mulher samaritana: se eu lhe der da água viva, você não vai precisar mais beber água. Jesus os confrontou imediatamente com o seu pecado e mostrou-lhes que ele era o Messias, a única salvação providenciada por Deus para todo aquele que nele crê. Mas, pastor, essa conversa de pecado, os meninos universitários, essa conversa de pecado, pastor, essa conversa de inferno, nos dias de hoje, pastor, isso não se admite mais hoje não, pastor. O nível intelectual dos nossos dias e as práticas sociais equivalentes estão muito avançadas para aceitar estas. Isso é uma conversa fiada, pastor. Nesse caso, nós teríamos que trocar a nossa Bíblia. Se isso, alguém já me falou isso. Ah, pastor, já é diferente. E é. Então vamos trocar a nossa Bíblia. A pregação do Senhor Jesus, o ensinamento do Senhor Jesus, o ensinamento dos seus apóstolos, não serve mais para nós. Não serve mais para nós nos nossos dias. Serviu para outra época, mas para nós? Nesse tempo de Paulo aqui? Servia lá para a época de Paulo, pastor, mas para a nossa época isso aqui já está ultrapassado. Pois fiquem sabendo o que vocês não sabem, que a cultura greco-romana da época de Jesus e de Paulo era altamente intelectualizada, o pessoal do poder principalmente, o pessoal mais que tinha condição. Paulo naquela época tinha hoje o equivalente a 2 doutorados, se a gente fosse no nosso tempo hoje, ele tinha o equivalente a 2 doutorados, no mínimo. Aquela cultura era completamente familiarizada com um complexo sistema filosófico que nunca foi superado, desde Platão, Aristóteles, Sócrates, Sófocles, todos. Nunca foi superado e até hoje esse sistema filosófico é a base de muitas, quase todas as nossas ciências humanas, quase todas. O Código de Leis Romanos até hoje é a base de quase todos os códigos de leis do mundo inteiro, de qualquer país. Então, quem pensar que hoje é mais sabido do que Paulo, está muito enganado. Muito enganado. Quanto ao contexto moral e social, as suas práticas eram totalmente pervertidas, imorais, contrárias à Bíblia. Eram comuns à sociedade, ninguém estranhava um comportamento imoral, especialmente na área sexual. Chegando a ser promovidas festas sexuais pelo próprio governo, pelos próprios governantes, pelas próprias autoridades. Portanto, as pressões que os cristãos de Roma sofriam nas áreas social e intelectual não eram diferentes das que nós sofremos hoje, que a gente diz que nos impede de pregar o Evangelho, porque hoje essa conversa de Evangelho ninguém escuta não. Não escutavam naquela época também não. Por que é que Paulo apanhou tanto, foi preso tantas vezes? Por que é que mataram o Senhor Jesus? Mataram todos os apóstolos?
mataram os chamados pais da igreja. Exatamente por ser um intelectual convertido, o apóstolo Paulo sabia que a cultura e a ciência, por mais avançados que sejam, não alcançam as grandes questões da existência humana, muito menos o pecado. Ciência não trata com pecado. Portanto, se conhecemos o conteúdo da mensagem do Evangelho, não podemos nos intimidar diante de nenhum tipo de avanço cultural, tecnológico ou científico, porque o Evangelho supera todos eles. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não há ciência nenhuma que trate com isso. Mesmo a ciência das religiões, que é a minha área, não trata com isso. Por isso, Paulo, o intelectual, dá exemplo encorajador aos crentes de Roma, dizendo que não se envergonha do Evangelho, mesmo sabendo que para alguns era loucura, como ele escreve aos Coríntios. Para os gregos isso é loucura, eles têm o conhecimento, eles sabem de tudo, isso é loucura. Para os judeus, por causa da lei que eles têm, isso aí está tratando de nada, mais ou menos. Ele diz, mas para nós os salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18 ele diz isso. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque a mensagem do Evangelho vai ser loucura para uns, vai ser vergonha para outros, porque é exatamente o poder de Deus. É exatamente o poder de Deus e é totalmente contra a cultura. Quando a gente lembrar ou não esquecer que o mundo inteiro jaz no maligno, por quê? Porque o Senhor disse isso lá em Adão. Adão, o dia em que comeres dessa árvore, e ele comeu, Deus disse, Adão, por tua causa, toda a terra é maldita. Quem foi que amaldiçoou toda a terra? Deus. Quem vai desamaldiçoar? Só Deus, em Cristo Jesus. Então nós temos que saber disso. Nós temos que saber dessas coisas. Não podemos nos intimidar diante da cultura, irmãos. Precisamos ter intrepidez para testemunhar do Evangelho. E foi por isso que Paulo solicitou orações aos Efésios, porque somos servos escolhidos por Deus, vocacionados por Deus, santificados por Deus, exatamente para sermos mensageiros do Evangelho em um mundo caído. No caso de Paulo, ele estava inclusive preso, provavelmente já em Roma, pedindo aos irmãos, orem por mim para que eu tenha intrepidez para pregar o Evangelho. Como é que pode um sujeito preso? Por isso, nós temos a obrigação de conhecer a mensagem que nos foi confiada a anunciar. Temos a obrigação de saber qual é o nosso papel nessa história. E temos a obrigação de conhecer qual é a mensagem que nos foi confiada, seja pela palavra exposta com fidelidade, pelos pouquíssimos pregadores que ensinam com fidelidade, seja pelo testemunho de crentes que ficam ouvindo essas pregações, ou que aprendem com os ensinos desses pastores mestres, pelo estudo diligente da palavra. É esse o nosso papel, no caso de igreja, ou pastores, mestres, ou ovelhas, discípulos de Cristo. Se entendermos realmente a mensagem do Evangelho como Paulo, jamais nos envergonharemos dele. Ao contrário, teremos intrepidez para pregá-lo, para anunciá-lo, não como pregadores. Pregador é pregador. Eu sou uma testemunha para dizer o que foi que aconteceu com a minha vida. Eu tenho que ser capaz de contar isso para outro. Teremos intrepidez para anunciá-lo, exatamente dizendo que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí você pode dizer, eu sou um, meu amigo, eu sou um. Eu creio nesse Evangelho que eu estou lhe falando aqui. Que Deus nos conceda graça, meus filhos, de sermos testemunhas fiéis do Evangelho durante o tempo em que estamos nesse mundo
amaldiçoado por Deus. Enquanto vivemos nesse mundo amaldiçoado, como testemunhas desse evangelho que salva, para louvor da glória do nosso Deus. Amém.